Eu tinha falado com Deus, né, que se eu ganhasse a oportunidade, eu ia começar a pensar. Inclusive, acabei de pensar que o pastor falou. Eu queria contar um testemunho rápido sobre essa segunda gestação. Quando eu descobri que estava grávida do Caleb, que é o meu segundo filho, eu estava num momento muito complicado comigo mesmo, sabe? Além de estar bem fraca, assim, não tinha mais força para ir para a igreja, ia quando eu queria, fazia o que eu queria. Era a última coisa que eu esperava era engravidar. E eu lembro que eu começou a ir nos cursos do DR, e toda quinta-feira Deus usava alguém para falar comigo sobre milagre e tudo, mas assim, milagre você nunca vai imaginar que eu já que eu tinha o outro menino ainda pequeno. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a entrar em um processo depressivo, porque eu passava na rua, as pessoas começavam a falar, começavam a zombar, né? Porque assim, eu tinha uma criança pequena, inclusive eu entrei no estabelecimento certa vez, tinha acabado de ir no pré-natal, e uma mulher me parou dentro do estabelecimento e olhou para mim assim, de cima a baixo, e falou: "Você está grávida de novo?" E assim, eu fiquei sem reação, eu estava acompanhada de duas ímpias, e a minha reação, assim, na hora foi só parar. E ela falou assim comigo: "Você não tem televisão na sua casa, não? Você é doida, menina?" E assim, eu fiquei sem palavras realmente. Ainda bem que eu fiquei sem palavras, né? Porque se eu respondesse ela ao fundo naquele momento, talvez seria pior, né? E quando eu saí, as meninas ainda falaram comigo assim: "Nossa, por que você não respondeu ela?" E que exemplo eu daria, né? Para aquelas meninas que eram ímpias. E com isso, eu não queria mais sair na rua, eu tinha vergonha de sair na rua, eu tinha vergonha de passar na frente de casa, assim, porque algumas pessoas ficavam ali, me olhavam de cima a baixo. Só que Deus, nós não entendemos. Eu lembro quando eu falei assim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiz o teste e falei: "Senhor, o primeiro milagre é um filho?" E eu fiquei assim, poxa, né? Porque a gente pensa assim, né? Eu estava no processo precisando de um financeiro melhor, desempregado. E eu nunca imaginei que o primeiro milagre seria um filho, mas a forma que Deus trabalha não é a forma que nós pensamos que Ele vai trabalhar, né? Ele trabalha do jeito dele, e graças a Deus por isso, porque se Deus trabalhasse do nosso jeito, seria um pouco complicado. E então, eu fiquei assim, eu passei aquele processo, né? Difícil de aceitar que eu estava grávida. Fiquei internada 3 vezes, e na segunda vez que eu fiquei internada, eu acredito que foi um modo de Deus trabalhar na minha vida para que eu aceitasse a gestação. Tinha mais 5 leitos, e nos 5 leitos, as 5 mulheres tinham perdido os seus bebês. Só eu continuei com o bebê na barriga, né? E ali Deus me mostrou que estava me dando uma oportunidade única, né? Era para valorizar, e era meu filho, né? Tipo assim, muito pequeno, e eu continuei com a criança. Inclusive, eu queria saber de gêmeos no nome deles de gestação, e eu comecei a entender que Deus estava trabalhando na minha vida através dessa criança. E passei pelo processo, e quando eu não sei se os irmãos lembram, certa vez o pastor pregou aqui, e ele falou que Deus estava me dando livramento do cordão umbilical, que via, na verdade, o cordão umbilical enrolado no pescoço do bebê que eu estava esperando. E eu falei com minha mãe: eu queria tanto que meu parto fosse cesariana, que eu já tinha passado por um parto normal, eu não queria passar novamente por aquele processo, que foi um processo difícil. Então, quando eu cheguei ali, até vi o valor, R$8.000, eu falei: meu Deus, onde eu vou tirar R$8.000? E para quem não sabe, no hospital eles demoram um pouco para fazer o parto cesariano. E quando eu cheguei naquele hospital, eu cheguei com 41 semanas, e assim que eu cheguei, né, eles aplicaram uma medicação para que eu sentisse dor, já que eu não estava sentindo dor, para poder ganhar essa criança. E eles aplicaram essa medicação às 10 horas da manhã. Quando foi 2h30, eles foram ouvir o coração do bebê. E quando foi ouvir o coração estava diminuindo os batimentos. E ali eu não falava nada, eu só sabia chorar. Chorar. E nada, assim, não sei explicar. Não era um choro desesperador. Era um choro que eu sabia que Deus estava ali comigo, né? E aí, o doutor Zé Alberto veio correndo e falou: "Não, vamos internar ela, vamos entrar numa cesariana de emergência, porque essa criança está perdendo os batimentos, está diminuindo." E aí entrou ali para a cesariana de emergência. Quando a gente entrou no quarto, faltou energia. Aí eles já começaram a desesperar. Quando eu sentei para dar anestesia, eu deitei novamente, e aí ele
perguntou se eu estava sentindo, né, as pernas. Eu falei que sim. Aí já ficou todo mundo nervoso porque a anestesia não pegou. Sentei novamente, deu a anestesia de novo, a anestesia pegou. E aí, quando ele estava fazendo parto, ele comunicou com o pessoal que estava com ele, né? E falou assim: olha só o que estava acontecendo. O cordão umbilical estava rolando no pescoço da criança.